Olá, a paz do Senhor, boa noite, amados alunos. Que bom estamos de volta. Significa que Deus tem nos sustentado, significa que Deus tem colocado as suas mãos sobre as nossas vidas. E hoje, à noite, retornando aqui com a nossa segunda aula de batalha espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero mais uma vez lembrar que essa matéria, essa aula de batalha espiritual está sendo oferecida pelo Centro Missionário Ágape ao curso médio em teologia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu queria orar com você nesta hora. Quero orar, pedir ao Senhor que continue nos sustentando, nos guardando, nos blindando. Amém? Então feche seus olhos e ore junto comigo em nome de Jesus. Senhor, nós louvamos o teu nome, nós agradecemos ao Senhor por todas as coisas. Eu louvo o teu nome, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem nos guardado. E eu quero, em especial, colocar a turma de teologia em tuas mãos, pedir ao Senhor que guarde, que livre de todo mal, Senhor, em nome de Jesus. Tu és o Deus que age, tu és o Deus que faz. E eu sei que o Senhor tem contemplado, Senhor, Deus Pai, as nossas vidas, tem nos blindado, Senhor. Deus, neste momento que nós estamos vivendo, pedimos ao Senhor que guarde a nossa mente, o nosso coração em Ti, em nome de Jesus. Amém? Diga amém aí, glória a Deus. Vamos lá, Efésios 6:12, terminamos a nossa primeira aula com esse versículo. Então eu fiz questão de trazê-lo novamente para ficar na nossa mente e no nosso coração. Efésios 6:12 diz: nossa luta livre não é contra sangue e carne ou contra pessoas com corpos, senão contra governadores sobre diversas áreas e ordens descendentes de autoridade, contra os dominadores do mundo da obscuridade presente, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6, se você quiser dar uma olhadinha depois, você vai perceber que na sua Bíblia, essa aqui é uma tradução mais antiga, mas na sua tradução de Efésios 6:12, você vai ver porque diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Nossa luta não é contra o seu irmão, minha luta não é contra o meu irmão, nossa luta não é contra o povo, não é? E nós terminamos a aula passada falando sobre isso, ok? Hoje nós, antes de iniciarmos a falar sobre nossos assuntos que estão na apostila, eu quero falar um pouco sobre o Covid-19, o famoso coronavírus. Falar um pouquinho sobre de que forma se tornou uma batalha espiritual. Você já pensou nisto? Eu tenho pensado ao longo desses 2 meses, março, abril, estamos em maio, vai se completar 2 meses que nós estamos fora de sala de aula, e eu tenho pensado de que forma o coronavírus ou Covid-19 se tornou uma batalha espiritual. Então vamos só pensar um pouquinho para nós entrarmos na nossa matéria. Primeiro, quando dividiu nações, políticos e igrejas. Quando essa enfermidade, essa pandemia chegou no mundo, veio de uma forma que acabou dividindo nações, e aí você vai para a palavra do Senhor e você vê que é bíblico, nações contra nações, reino contra reino, governo contra governo, irmãos contra irmãos, nações, políticos e igreja. Se tornou uma batalha espiritual e nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque o diabo está se aproveitando desse momento e com certeza lançará dúvidas na nossa vida. Que dúvidas são essas que o diabo irá lançar? Nós estamos vendo aí que grandes líderes religiosos, irmãos, cada um está partidário, cada um se coloca de um lado e acaba entrando em contradição ou em briga, e aí vem toda uma situação e nós precisamos tomar cuidado porque
Eu fico pensando às vezes, quando terminar tudo isto, quem irá subir ao púlpito das nossas igrejas para ministrar quando essas próprias pessoas foram que criaram tanta situação? Porque é uma batalha espiritual. É uma batalha espiritual. Qual é o nosso papel? Orar, buscar o Senhor para que o diabo não ache espaço nas nossas vidas. A palavra de Deus está repleta de versículos e relatos que falam acerca de constante tentativa do diabo de derrotar os salvos. Jesus preparou os discípulos para que tivesse vitória na luta contra o diabo, na luta contra o inimigo. E eu e você não estamos fora disso. Mateus, capítulo 26, versículo 41 diz: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Calma. Pode até não parecer, mas nessa situação Deus está no controle. E eu e você só precisamos crer e nos resguardar. Amém? Então, pense nisso. O coronavírus, o Covid-19 passou a ser uma batalha espiritual quando veio para dividir nações, políticos, ou seja, governos e igrejas. Tá certo? Vamos lá, vamos caminhando juntos. Hoje nós vamos, na nossa apostila, falar sobre os 3 R's da batalha espiritual. Os 3 R. E aí, o primeiro R é reconhecer. O primeiro R da batalha espiritual é reconhecer. Reconhecer o quê, missionária Ana Rita? Primeiro, reconhecer que nós estamos nessa guerra, nessa batalha, nessa guerra espiritual. Primeira coisa que você tem que entender é que existe uma batalha. E você reconhece isso. Eu estou nessa batalha. E isso já é exatamente o começo da nossa vitória. Pois conhecer as táticas do diabo é o mesmo que estar na luz. E lembre-se disso, que o diabo só opera nas trevas. O diabo, ele só opera nas trevas. Então, quando eu e você reconhecemos que estamos nessa guerra, então dá para nós começarmos a conhecer as táticas do inimigo. E a Bíblia, a palavra de Deus ensina que eu e você, que nós precisamos estar alerta. Isto é, precisamos vigiar. Temos de manter os olhos sempre em Jesus, mas também precisamos estar alerta, vigilantes, com os olhos também no diabo, no demônio. A Bíblia fala, precisa estar alerta, os olhos abertos, olhando para, fitando ele, autor e consumador da minha fé e da tua fé. Mas também eu preciso pensar, estar com meus olhos voltados para o diabo. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, diz, afirma que eu e você não podemos ignorar o desígnio do diabo, mas precisamos ficar firmes contra as ciladas. Efésios 6:11 diz isso. Você vem aqui para a palavra de Deus, você vai ver. 2 Coríntios 2:11 fala sobre isso. Não ignorar os desígnios do diabo. Efésios 6:11 fala, ficar firme contra as ciladas do diabo. Eu e você. Esses inimigos contra os quais eu e você lutamos não são meras vibrações ruins, nem energia negativa do universo, nem o lado escuro da força. São seres que pensam, conversam, escutam, observam e planejam estratégia. Passei um trabalho para vocês, já recebi até, quero agradecer de quem eu já recebi, mas esse trabalho exatamente fala sobre essas personalidades do diabo. São seres que pensam, conversam, escutam, observam e planejam estratégia. Ok? Então, não podemos ignorar o desígnio do diabo, precisamos ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O segundo R é rejeitar. O primeiro qual foi? Reconhecer. O segundo, rejeitar. Rejeitar é um aspecto passivo dessa luta. Eu preciso rejeitar. Assim que eu e você percebermos o que o diabo está querendo fazer, precisamos ignorar deliberadamente essa atuação do diabo e procurar evitar. Tem pessoas que dizem assim, eu sou assim. Eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela.
Isso não é pensamento de quem quer ser vitorioso em Cristo Jesus. Quem quer ser vitorioso em Cristo Jesus, amados irmãos, a palavra do Senhor diz que não se embarace com as coisas dessa vida. Não são pessoas desaforadas, tem muito crente desaforado, não percebe que essa atitude de desaforo que tem na própria língua é uma pessoa que não entendeu ainda que precisa rejeitar os ataques do diabo. O diabo, muitas das vezes, ele vem para tirar nossa paz. E o que ele faz? Ele coloca situações na nossa vida e a gente daquele tipo de que não, nada, que nada, me disse e vai ouvir. Que diferença nós temos das pessoas do mundo? Que diferença tem em você das pessoas das trevas que fazem a mesma coisa? Então, nós precisamos ser diferentes. Então, assim que eu e você percebemos que o diabo está querendo fazer, nós precisamos evitar. Vamos deixar de lado e passar a adorar e exaltar o Senhor. Bem, tem uma situação, Senhor, estou nas tuas mãos. Ore ao Senhor. Essa semana eu disse para uma pessoa, coloque diante de Deus esse assunto específico. Deus é o mais interessado na sua vida. Deus é o mais interessado na minha vida. Então, vamos rejeitar as astúcias de cilada de Satanás. Vamos rejeitar suas tentativas de levar-nos a sentir magoados, irritados. Vamos usar a tática do deixa pra lá? Não, deixa pra lá. Sabe por quê, amados? Porque isto é guerra. E a maneira mais rápida de se derrotar o diabo é não ligar para as influências que ele está arremessando contra nós. A palavra do Senhor diz que a palavra branda, ela desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Porque uma ação causa uma reação. E o diabo, ele se aproveita dessas pequenas brechas que nós damos. Porque está dentro do nosso sangue, fervendo. Né? Muitos de nós temos um temperamento explosivo, que não leva desaforo para casa, mas o diabo está se aproveitando exatamente disto, desse momento. Porque não queremos nos curvar diante do Senhor, diante da cruz de Cristo. Não queremos nos moldar aos padrões do Senhor. Não queremos nos colocar diante dele. Então o diabo está achando brecha nas nossas vidas. Então o segundo R da batalha espiritual que vai nos dar vitória é rejeitar. Claro que tem momentos que dá vontade de você esganar alguém. De você dar em alguém, claro. De você mandar palavras duras também. Quantos de nós? Eu. Muitas vezes eu fico observando algumas conversas no WhatsApp. A vontade é responder à altura. Mas eu tenho que respirar e perceber que é uma ação do diabo. E às vezes a pessoa do outro lado não está nem percebendo que está sendo usada por Satanás. Mas eu quero dizer que nós precisamos cada dia fazer uma análise nós mesmos, uma autoanálise, para perceber se estamos ou não dando lugar a Deus, dando lugar à carne ou dando lugar ao diabo. Então, vamos tentar rejeitar as tentativas do cão a nos levar a sentir magoados por qualquer coisa que alguém fale, irritadiços que às vezes estamos. Vamos tentar trabalhar nisso, usar a tática de deixa para lá, certo? O terceiro R é o resistir. O terceiro R é o resistir. Este é o aspecto ativo da luta espiritual. Se o segundo, que foi exatamente rejeitar, é o aspecto passivo da luta, então o terceiro, que é o resistir, é o aspecto ativo da luta espiritual. Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo. Tem muita gente que não quer resistir. Muita gente quer ir partir para a luta. Né? Quer ir para cima. E se acha, olha, a palavra do Senhor está aí para nós observarmos e vermos que existe um momento que precisamos resistir a ele. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Deus, o nosso Senhor Todo-Poderoso, não vai resistir ao diabo por mim e por você. Somos nós mesmos que temos de fazer isso. Eu e você que temos que fazer isso. 1 Pedro 5, versículo 9, a parte A diz: a qual resistir firmes na fé. Resista. Na fé, resista. Resista firme aos ataques do diabo. Resista firme ao que o diabo quer exatamente nos pegar. Resista firme.
temos, eu e você, que nos virar para o diabo, para o camônio, e dizer com autoridade, foi dado para mim, para você, está lá, eis que Deus nos deu autoridade para pisar, para repreender demônios. Então, com autoridade, eu e você temos que falar: diabo, Satanás, Lúcifer, calmônio, eu anulo essa sua estratégia em nome de Jesus. Use de autoridade. Use de autoridade. E aí você pode pensar assim: poxa, faz tempo que o diabo vem fazendo isso comigo, mas agora eu já descobri tudo, agora eu percebi. Acabou, Satanás. Porque às vezes nós estamos sendo engodados pelo diabo há muitos anos. A gente entra em cada situação desnecessária e não percebe que é uma ação do diabo. Não percebe que nós precisamos resistir. Em vez de resistir, nós estamos nos engodando, nós estamos nos envolvendo, o diabo está nos enganando de uma forma, e eu e você, nós precisamos resistir. Às vezes, probleminhas que era para ser pequenininho, uma coisa besteira, e acaba se tornando uma bola de neve nas nossas vidas, porque nós não aprendemos os 3 R's da batalha espiritual, principalmente o resistir. Então, é reconhecer, reconheça, certo? Que você está nessa batalha. Reconheça isto, certo? Que esse é o primeiro passo. E eu preciso reconhecer, certo? Reconhecer que o diabo, ele cria uma situação. E o último é o resistir. Ok? Vamos lá? Então, vamos repetir aqui para ver se dá para você lembrar. Aqui, primeiro, voltando um pouquinho, reconhecer. Segundo, rejeitar. Terceiro, resistir, ok? Então, esses 3 vai nos dar a vitória em nome de Jesus. Agora, vamos falar um pouquinho contra quem é a nossa luta. Semana passada, nós começamos a falar que a nossa luta não é contra carne e sangue. Contra quem é a nossa luta? Com quem estamos lutando? Primeiro, precisamos na luta saber isso exatamente para não supervalorizar o inimigo. Quando eu entendo com quem é a minha luta, eu não vou supervalorizar o inimigo. Porque isso psicologicamente é negativo. Há aqueles que falam mais do diabo do que de Deus. Se vai na rua, o carro passa e em cima da sua poça d'água e molha, foi o diabo que eu ia fazer isso. Vá. Se eu vou no banco, o cartão quebra, é o diabo. Fala, tudo é o diabo na sua vida, parece que é conduzido pelo diabo. Fala tanto do poder do diabo, das armas do diabo, das estratégias do diabo, que acaba subestimando o poder de Deus e valorizando o diabo. E aí acaba ficando com medo. E isso também é uma estratégia do cão. Então nós não podemos supervalorizar o inimigo. Não podemos. Existe uma ação do cão? Existe. Existe. Mas vou repetir novamente, nem tudo é o diabo. Existe a ação do cão, existe a ação da carne e existe a ação de Deus. Você já ouviu alguém falar isso para você? Que 3 pessoas nos levam ao deserto. O diabo, Deus e nós mesmos. Você está nesse deserto na sua casa, quem te levou? Quem levou você para esse problema? Aí você precisa ter o discernimento espiritual para saber se foi o diabo que deixou você nessa situação, se foi Deus tratando com a sua vida, ou se foi você mesmo que não ouviu Deus, não orou ao Senhor, não jejuou para buscar resposta e agora está nesse momento. Então, vamos tomar cuidado primeiro para não supervalorizar o inimigo, certo? E segundo, não subestimar o inimigo. A gente não pode nem cair em um erro de achar que tudo é o cão. E também não podemos entrar no segundo, que é subestimar ele, dizer que nada é ele. Nós precisamos ter o equilíbrio. E hoje muitas pessoas incautas que negam a existência do diabo.
que desconhece seu poder, suas armas, seus agentes, suas estratégias, que acham que o diabo é apenas uma energia negativa que está dentro do próprio homem, ou um ser místico que apenas existe na mente das pessoas fracas, daqueles que não alcançaram a plena luz da razão. Tem gente que pensa desse jeito e acaba subestimando o diabo. E os dois são perigosos, tanto valorizar, supervalorizar, como subestimar. Porque quando você supervaloriza, você fica atribuindo tudo ao diabo e psicologicamente você pode se tornar uma pessoa temerosa, tem medo. Não vou evangelizar não, para não sofrer, né? Para não sofrer a ingerência do diabo. Não, eu tenho medo, não vou evangelizar não. Olha, não estou preparado. O diabo vai colocando isso, vai metendo medo. Aí você está ouvindo sempre testemunho, para ir evangelizar, para fazer missões, primeiro você precisa estar muito bem, você precisa jejuar 7 vezes na semana, você para ir para aquela coisa toda. E as pessoas colocando o diabo mais poderoso do que Deus. Então, é exatamente isso. E quando eu e você, a gente subestima ele, olha o cuidado. Supervalorizar e subestimar. A gente fica vulnerável. Acaba pensando que ele não tem poder, não vale nada, que tudo é moleza. O diabo tem poder, mas é um poder limitado. Foi um poder dado por Deus. Foi um poder dado por Deus, certo? Hoje, vamos analisar 3 pontos de grande interesse relacionados à batalha espiritual. Nós falamos sobre os 3 R's, falamos sobre não supervalorizar nem subestimar, e hoje nós vamos dar continuidade falando um pouco mais sobre opressão, possessão e sofisma. Você sabe o que é isso? O que é uma pessoa opressa, o que é uma pessoa possessa e o que é sofisma. 3 pontos que, para mim, esses 3 aí é algo que eu tenho que trabalhar bastante. Grande interesse relacionado à batalha espiritual. Esses 3 são estratégias do inimigo, do diabo, para ir assumindo o controle da vida das pessoas. O diabo ele vem para oprimir, ele vem para possuir o corpo e ele lança sofisma. Então, são estratégias que o diabo usa para ir assumindo o controle na vida das pessoas. Vamos começar falando de opressão, né? Do último para o primeiro. Do primeiro para o último, opressão. O que é opressão? É a presença de demônios em determinados ambientes e sua influência direta sobre as pessoas. Repetindo, opressão é a presença de demônios em determinados ambientes e sua influência direta sobre as pessoas. As forças do mal invadem o local e o tornam pesado e carregado. Os demônios assediam as pessoas que moram ou frequentam naquele lugar, exercendo pressão sobre elas e muitas vezes as levam à exaustão e à depressão. Essa invasão maligna só ocorre quando se dá lugar à ação do diabo. Então, a opressão é exatamente isso. Tem muita gente opressa pelo medo, não passa no lugar escuro, não sai na rua depois do tal horário, porque o diabo às vezes lança essa opressão através de pessoas falando, da mídia. A mídia ela joga essa opressão na vida das pessoas. As pessoas ficam oprimidas dentro de casa. Tem pessoas oprimidas emocionalmente que o marido ou a esposa oprime com palavras. E aí a estima fica lá embaixo, aí fica com a baixa estima. E aí o seu emocional também, a baixa estima emocional muito grande. Porque está opresso por palavras, está opresso por situações, vira refém dessa opressão. E você e eu precisamos entender isto, que esta invasão maligna só ocorre quando eu e você damos lugar a essa ação,
Por isso nós precisamos exatamente pedir ao Senhor, orar sempre ao Senhor. Senhor, nos dá força, tira o medo, porque não temos que ter medo, nós precisamos ter temor do Senhor. Ir para a palavra e ver o que, a palavra de Deus está nos dizendo. Letra A, os demônios procuram nossos pontos mais vulneráveis. Com isso, enfraquece nossa resistência moral e espiritual. Cada um de nós temos um ponto vulnerável nas nossas vidas. Um ponto vulnerável. Para a pessoa que estava lá fora no mundo, que roubava e veio para a casa do Senhor, o diabo vai estar o tempo todo na mente, certo? E ali é a forma do diabo oprimir. E ele vai agir até de certa forma, colocando as coisas com facilidade na frente dessa pessoa. Porque o diabo ele vai procurar os pontos mais vulneráveis. Aquela pessoa que era fofoqueira e hoje está na igreja, então é dessa forma, vai trazer outras pessoas fofoqueiras para estar junto com ela, para poder levar ela para um caminho onde não glorifica o Senhor. Aquela pessoa que tinha uma forma vulgar de falar, do mesmo jeito. Se você tinha uma forma vulgar de falar lá fora, aceitou Jesus, tem que ser transformado. E aí o diabo também ele age desta forma, ele traz desse jeito. Então, letra A, os demônios procuram nossos pontos mais vulneráveis. Eles trazem preguiça, desânimo, incertezas, indiferença e desobediência. Então, é dessa forma. Tanta gente desobediente, tanta gente cheia de incerteza, não sabe o que quer. Hoje está querendo, amanhã já não quer mais. Tanta gente que é indiferente, age com indiferença às situações, às vezes até dentro de casa mesmo. Tantas pessoas desanimadas, se desanimam por tudo, com tudo. E não percebe que isso é exatamente o seu ponto mais vulnerável. O diabo aproveita exatamente esse ponto vulnerável nosso para agir. Esse calmônio, esse diabo, esse inimigo, ele atua de várias formas para trazer males à igreja. Ele procura agir com frequência na família. E muitas famílias abrem as portas para esse tentador. Muitas famílias, muitas pessoas. Quantos cristãos se reúnem dentro de casa, na hora do almoço, na hora da janta, numa conversinha, e o que mais gosta de fazer é falar mal dos outros irmãos, do líder espiritual. Tem gente que se reúne só para falar mal e não percebe que está dando abertura, brecha para o diabo. Aí depois não tem vitória, depois não sabe por que isso está acontecendo com a minha vida, porque a sua vida não está condizente com aquilo que a palavra de Deus fala. Então, muita gente tem se reunido e o inimigo tem atuado dessa forma para trazer males para a igreja. Quando é que a igreja se divide? Quando começa a surgir grupinhos. Quando começa, sabe? Quando é que a palavra do Senhor diz que um pouco de fermento leveda toda a massa? É quando você está dentro de um ambiente e dentro desse ambiente o diabo usa você e você vai e diz uma coisinha para uma pessoa, essa pessoa mesmo aí já se cria uma fofoca. E não esquece que a pessoa envolvida nessa fofoca, o nome dessa pessoa, você está matando ela. Eu estou matando ela. E a forma do inimigo acabar com a igreja, trazendo males à igreja. E nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, nos ajuda. Falam mal da igreja, do pastor, como eu disse, dos irmãos que louvam, nunca estão satisfeitos. Se ora muito, reclama. Se ora pouco, também reclama, comenta. Os lares onde as palavras são instrumento de destruição, ao invés de bênção e edificação. Tem lares que tem pessoas que vivem maldizendo a mulher, maldizendo o marido, maldizendo os filhos, maldizendo a sogra, a mãe, os irmãos, dizendo que fulano não vai dar para nada. Existem lares, eu conheço, nós temos alunos que é o único evangélico dentro de casa, o único cristão dentro de casa. E diz que quando entra em casa, né, hoje Deus moveu esse mundo todo para a gente agora estar em casa, mas quando entrava em casa, se dentro de casa a família estava reunida, se estava tocando música mundana, passava direto para o quarto se trancar. Como essa luz ia brilhar no meio das trevas. E um dia esse aluno chegou para mim para falar, e eu falei para ele, meu querido, você é a luz da sua casa, do seu lar.
Você não vai se desviar, você não vai deixar de ser crente, você não vai deixar de ser santo se você, naquele momento que tem aquela festa de aniversário do teu irmão, aquele movimento familiar que muitas das vezes leva a bebida alcoólica para dentro de casa, você não vai se contaminar se você sentar, levar pelo menos 10, 15 minutos ali, batendo papo, sorrindo, para que as pessoas olhem para você e através da tua vida eles sejam iluminados. Então, existem lares onde as palavras são instrumento de destruição, ao invés de bênção e edificação. Você volta, chega da igreja, não gostou de algo lá, chega em casa, aí sua mãe não é crente, seu pai não é crente, seu irmão não é crente, você chega, e a mãe pergunta, e aí como foi a igreja? É horrível. Aí a mãe já sabe de tudo, a família já sabe de tudo que acontece na igreja. Precisa tomar cuidado, porque o diabo vai procurar os nossos pontos mais vulneráveis e vai enfraquecer a nossa resistência moral e espiritual. A pergunta é, quem está sujeito à opressão? Quem? Quem está sujeito à opressão? Todos os seres humanos, inclusive os crentes, estão sujeitos à opressão. A opressão vem para todo mundo, crente, descrente, muitas pessoas, pastor, missionário, crente comum, novo crente, velho crente, tudo crente, está sujeito à opressão. Todo mundo. A opressão ele pode atingir qualquer área da vida. E as mais afetadas são a moral, que leva à mentira, prostituição, roubo, assassinato, etc, etc. A física, causando enfermidades e doença. Vamos lembrar que o diabo oprimiu Jó, claro, mediante a permissão de Deus, e trouxe-lhes enfermidade. Lembrando que nem todas as enfermidades e doenças são de origem maligna, mas, de acordo com a vontade de Deus, né, o diabo oprimiu Jó. Então, tem pessoas oprimidas por doenças, pessoas oprimidas pela falta de dinheiro, pessoas oprimidas porque não conseguem parar de mentir, pessoas oprimidas dentro de um contexto de roubo. Tem pessoas oprimidas e nós precisamos pedir ao Senhor. Além da física, tem a material, levando o homem à obsessão por bens, dinheiros, cargos, etc. E essa questão do material, amados, é interessante que essa obsessão por bens, por dinheiro, por cargos, acaba oprimindo, porque você quer uma televisão de 50 polegadas, seu dinheiro só deu para comprar uma de 32. E aí você fica, sabe, oprimido com isso, triste com isso, cabisbaixo com isso. Como diz o paraguaio, você fica caiguê com isso, ou seja, para baixo. Você fica para baixo, certo? Por causa dessa obsessão por bens, obsessão por dinheiro, por cargos. Às vezes você queria um cargo na igreja e não foi dado a você, não era vontade de Deus, e você não percebe isso, que Deus não queria você naquele cargo. Mas você almeja. O homem está sempre almejando, né, estar no pódio, está, né, está lá no mais alto. Mas Deus não quer. E aí você fica triste com isso. Quarto, espiritual. Induzindo a idolatria e a prática de ocultismo. Às vezes a gente pensa que idolatria é pegar a imagem de Dulce, da irmã Dulce, e adorar, não. A idolatria às vezes por pessoas, a idolatria às vezes por cargos, a idolatria às vezes por coisas que nós temos dentro de casa, por filhos, por marido. Então isso vai prejudicando a nossa vida espiritual e vamos ficando opressos com essas coisas. Porque a gente não sente mais feliz, a gente não sente mais alegria. Às vezes a gente idolatra até a família. Bota a família acima de Deus. Tá vendo que é vontade de Deus, mas aí primeiro vai reunir a família e se a família disser não, diz não para Deus. Deus está acima de todas as coisas. Deus jamais vai fazer algo que vai prejudicar a tua casa, a tua vida, a tua família. Se é de Deus, amém. Então, a gente acaba sendo induzido à idolatria
e a prática do ocultismo, eu posso até dizer do misticismo religioso. E precisamos exatamente, amados, tomar cuidado com isso. Então, todos os seres humanos, todos nós, estamos sujeitos à opressão. E a opressão pode atingir qualquer área da nossa vida. Como obter vitória sobre a opressão? É algo que a gente precisa pensar e colocar em prática. O crente, que sou eu e você, que luta contra essa ação do maligno, é vencedor porque os seus pés estão firmados na rocha eterna. Os meus pés estão firmados na rocha eterna. O salmista lhe diz, em Salmo 40, versículo 1, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Louvado seja o nome do Senhor. A maneira que Jesus ensinou para vencermos o maligno é atacá-lo pela oração, jejum e proclamação da palavra, destruindo suas armas de engano e tentação demoníaca. Mateus, capítulo 17, versículo 21 diz, mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Só vamos poder ter vitória sobre a opressão, só vamos vencer o maligno, o diabo, se nós atacarmos pela oração, jejum e proclamação da palavra. Então, quando eu faço isso, você faz isso, sabe, a gente não fica refém das coisas materiais, das coisas físicas. A gente não fica refém dessas coisas. Porque nós estamos sempre buscando ao Senhor, sempre orando para saber qual é a vontade de Deus. A gente não entra naquela situação de espiritualidade religiosa ou ser religioso demais. A gente busca equilíbrio na palavra do Senhor. Segundo, além da opressão, é possessão. Possessão. Se a opressão é a presença de demônios em torno da pessoa, a possessão é a presença de um ou mais demônios dentro da pessoa. Ok? Opressão é a presença de demônio em torno, né? No seu entorno. E a possessão é a presença de demônio dentro da pessoa. A opressão opera de fora para dentro. A possessão de dentro para fora. Ok? Então, demônios controlam reações. Quando os demônios não apenas dominam o ambiente, certo? Mas passam a controlar uma pessoa, existe um caso de possessão. Então, uma coisa é quando os demônios estão ao redor. É uma opressão. O demônio oprime. De madrugada você acorda com uma sensação estranha. O demônio tentando te oprimir. Você vai sair, você sente aquele pavor, aquele medo de você passar por ali. É uma opressão demoníaca. Então, essa é a forma dele dominar o ambiente, o local. Mas quando ele passa a controlar a pessoa, aí é um caso já típico de possessão. Vamos analisar no Evangelho de Marcos, capítulo 5, de 1 a 20, que faz paralelo com Lucas 8, 27. Vamos lá. Vou falar bem rapidamente, você só abre lá. A palavra do Senhor diz que o homem andava sempre nu. Aí está falando sobre o demoniado de Gadareno. Que o homem andava sempre nu, de noite e de dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedra, tinha um corpo dominado e usado por demônios. Perdeu a sensibilidade física, não sentia dor, não sentia frio, não tinha fome e não tinha o controle das suas faculdades, voz, ação e locomoção. Típico caso de possessão demoníaca. Andando nu, noite e dia, clamando, a pessoa muda a voz, a pessoa não sente dor, a pessoa não sente frio, a pessoa não sente fome, né? Não tem o controle das suas ações, da sua locomoção. No entanto, depois de liberto por Jesus,
esse homem foi encontrado assentado, vestido em perfeito juízo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, aqui eu quero trazer, analisando isto, um típico caso de possessão desse endemoniado de Gadareno. Então, o demônio ele entra e controla a vida da pessoa. Existe, então, a possessão é real, sim. A possessão é real, certo? Mas glória a Deus, graças a Deus, que temos um Jesus, um Deus poderoso, que liberta as pessoas da ação demoníaca, que repreende o diabo e expulsa ele e manda ele embora em nome de Jesus, certo? Quem é que está sujeito à possessão? Quem está sujeito à possessão? E a pergunta ou a afirmação é: quem está sujeito à possessão? Será que crente pode ficar endemoniado? E aí tem eu falando para você que tanto a opressão como a possessão pode atingir o crente. A opressão atinge crente, qualquer pessoa, a possessão também pode atingir o crente. Desde que esse crente é aquele que não está com a vida verdadeiramente correta no altar do Senhor. É aquele que tem dado brecha, tem dado espaço. E para que isso não aconteça, é necessário que as palavras que nós proferimos venham a constituir bênção a todos. Efésios 4, 29. Convido você a ler comigo aí 4, 29. Bem rapidamente, que diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Então, é necessário que venhamos proferir palavras de bênção para todos. E é isso que às vezes a gente faz? Não. É necessário também que confessemos a vitória. Vamos para Filipenses. Filipenses, capítulo 4, versículo 3, diz exatamente isso. Que fala exatamente que confessemos a vitória. Efésios 4, 29, Filipenses 4, 3, que vigiemos e oremos em todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Diz exatamente assim, no versículo Filipenses 4, 3 em diante, né? Não vou estar lendo tudo aqui, mas eu vou estar lendo apenas o versículozinho do versículo 6, que diz assim: não estejais inquietos. Não estejais inquietos. Antes as vossas petições e orações sejam tudo conhecido diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Então precisamos vigiar, orar, pedir ao Senhor em todo tempo, orar ao Senhor. Então, qualquer um crente meia boca está sujeito à possessão. O crente meia boca, ele está sujeito. E a possessão. E essa possessão, vamos lembrar que ela vem, muitas das vezes, ela muda, né, exatamente, quando a pessoa é dominada pelos demônios, ela perde sensibilidade, ela perde o controle. Tem pessoas que ficam doidas, tem pessoas que perdem o controle da faculdade, das suas faculdades. Tem pessoas que, né, a sua ação não é dela, você percebe que fulano não está só, aquela ação não é dela. Então não significa que tudo é tudo junto, não. Tem, né, pessoas que, exatamente quando está possesso, agem de uma forma que ninguém acredita. E terceiro é o sofisma. Então nós falamos sobre opressão, falamos sobre possessão e agora sobre sofisma. O que é o sofisma? Tem um ditado que eu e você muitas vezes fala, um ditado popular, que nem tudo que reluz é ouro. Isso porque tem coisas que têm aparência de corretas, mas que são maquiadas. Para quem é cabeleireira, maquiadora, sabe disso, né? Que os instrumentos, né, de quem vai maquiar alguém é tirar as impurezas, tirar os defeitos da pele, né? Para que as pessoas achem
que está tudo ok, né? Na verdade, a gente só está maquiando, né? A gente só está dando uma aparência que não temos, né? Isso é a verdade. Provérbios 14, versículo 12. Mais uma vez, abra a Bíblia aí para você ler junto comigo. É bom a gente abrir a Bíblia, que aí não fica somente você me ouvindo, e aí você vai ler exatamente isso. Provérbios 14, versículo 12, que diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim é caminho de morte. Então, observe bem a palavra parece. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim é de morte. Parece direito. Tem coisas que parecem direito, meus amados alunos. Parece direito, mas não é. Isso chama-se sofisma. Sofisma. Sofisma significa um argumento que parece correto, mas que é enganoso e que leva ou induz ao erro. Tem muita gente sendo guiada pelo sofisma. Hoje, o sofisma é o nosso famoso fake news, que são mentiras, são sofisma, que significa que é verdade. E tem muito crente, olha, eu quero dizer uma coisa para você, meus amados alunos, eu sou uma das pessoas que estou lutando contra o fake news. Eu não suporto, no meu coração não admite crentes, eu estou falando de crente, estou falando de povo mudando, não. Eu não concordo, eu não admito, eu acho que é uma ação muito grande do cão, que mudou a palavra mentira para fake news, e tem muito crente que está se deixando levar pelo diabo, transmitindo fake news, propagando fake news. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer para você, meus alunos de teologia, em nome de Jesus, antes de você curtir qualquer coisa, antes de você falar alguma coisa do Zap que você tem recebido, no Face que você tem olhado, perceba, veja antes se é verdade ou não, porque pode ser um sofisma. E nós, crentes, servos do Senhor, não podemos ser levados por isso. Então, hoje, o sofisma é o famoso fake news. Na Bíblia, temos uma menção dessa palavra em 2 Coríntios 10, versículo 4, que diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando-nos sofisma. Anulando o sofisma. Sofisma, infelizmente, é uma mentira que parece verdade. E hoje a igreja, muito casamento tem se destruído, muitas amizades se destruído, muitas igrejas sendo rachadas, exatamente por causa do sofisma do hoje fake news, que juntando tudo é mentira do cão, mentira do diabo, mentira do cão-mone. Nós precisamos nos resguardar em relação a isto. E às vezes você que tinha uma amizade, você tinha um amor, você gostava daquela pessoa e de repente você deixou de gostar porque eu soube que aquela pessoa falou mal de mim. Você soube por quem? Você foi lá comprovar, você chamou a pessoa, você chamou a outra e disse: olha, Maria me falou que você falou mal de mim. Você tem que ir lá. Se eu chegar para você e falar mal de Antônio, você precisa, de falar para você, seu Antônio falou de você. Então você, em vez de acreditar ainda que eu seja uma mulher de Deus, uma missionária, você tem que parar e dizer assim: ok, posso chamar Antônio para perguntar na sua frente? Aí você quebra todo o mal, aí a ação do cão vai embora. E é isso que nós precisamos, porque o sofisma é isso. E ainda tem muito mais. Às vezes você discutiu com uma pessoa e aí discutiu com ela, tá uma besteirinha, mas discutiu. Foi embora, não fizeram as pazes, foi embora. Aí no outro dia você chega e encontra essa pessoa falando, conversando com uma outra. E quando você chega, as duas calam a boca, você diz: estava falando de mim ali, ó. É sofisma na mente. Precisamos repreender isso. E o diabo está se aproveitando disso no nosso meio, enfraquecendo a igreja, enfraquecendo os servos do Senhor. Lembre-se disso, que nem tudo que reluz é ouro. Então precisamos fechar a porta para o sofisma. Feche a porta.
Que às vezes a pessoa é tão bonitinho, tão arrumadozinho, e na verdade é uma cilada do diabo. É um fake news na nossa vida, e eu e você, nós não podemos aceitar isso. Amém? Você pode dizer amém por isso e dizer: Senhor, eu quero fechar as portas da minha vida para que o sofisma não venha e não me pegue. O rei do sofisma é o diabo, o rei da mentira, o rei do fake news. Veja como a Bíblia aponta para a ousadia dele enganar as pessoas com coisas que parecem verdades. 2 Coríntios 11, versículo 14 diz: e não é de se admirar, porque o próprio Satanás transforma-se em anjo de luz. Então, ele próprio. Então, nós precisamos tomar cuidado. Neste mundo existem pessoas especializadas em enganar com sofisma. Marcos 13, 22 diz: pois surgirão falsos cristãos e falsos profetas, aleluias, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Glória a Deus, que a palavra do Senhor, aleluia, traz isso para nós, não nos deixe enganado. Surgirão falsos cristãos, falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Sofisma, mentira, fake news. E a Bíblia já falava disto há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás. Por isso, os sofismas devem ser desmascarados e anulados, pois são prejudiciais à nossa vida em todos os sentidos. O diabo, amados alunos, insinua dúvida com respeito à veracidade da palavra de Deus. Quando você vai lá para Gênesis 3, versículo 1, você vai ver essa história lá. Ele põe na mente das pessoas a falsa compreensão de que o caminho da cruz poderia ser evitado sem afetar em nada a nossa salvação. Você vai para Mateus 16, 21 a 23, e você vê isso lá. Nós precisamos tomar cuidado. Vamos lembrar que nossa mente é um campo de guerra e que o inimigo ele peleja incansavelmente. Porque na nossa mente, aí por isso que o sofisma, né, e o fake news e a mentira e o diabo está se aproveitando. Na nossa mente nós decidimos servir a Deus ou o diabo. Na nossa mente nós decidimos fazer a vontade do mundo ou a vontade de Deus. Na nossa mente a gente decide, a gente procura saber se vamos querer ser um vencedor ou um derrotado. Mentir ou dizer a verdade, é você que decide. Deus te deu o livre-arbítrio. Ser um crente cheio do Espírito Santo ou um crente medíocre. Ser abençoado ou ser amaldiçoado. É na mente. E por que o diabo, ou o Lúcifer, ou o Calmone, ele faz isso? Por que ele faz isso? Porque ele lança essas coisas todas nas nossas vidas. Porque ele vem nos oprimindo. Porque ele quer, né, possuir as pessoas. Porque ele traz sofisma na mente. Primeiro, porque ele perdeu o seu lugar privilegiado. Segundo, que ele está disposto a destruir os filhos e as criaturas de Deus. Ele está disposto a destruir a mim e a você, que somos filhos do Senhor, e as criaturas, aqueles que ainda não aceitaram a Cristo, ele quer destruir para que não veja, não resplandeça a glória do Senhor na vida dessas pessoas. Terceiro, ele evoluiu dentro desse sistema chamado mundo. E as suas estratégias passaram além do campo de enfermidade, opressão, perseguição. O diabo ele evoluiu tanto dentro desse sistema chamado mundo. E está escrito na palavra de Deus que diz que o diabo ele não veio somente para matar, roubar, destruir. Ele veio somente para isto. Mas Cristo, glória a Deus, veio para dar vida. E vida em abundância. Amém por isso. Glória a Deus por todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Encerrando, eu quero que você entenda que a vitória é minha e a vitória é sua. E dentro dessa vitória, eu quero que você ouça exatamente, né, esse jovem rapazinho aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. É para mim e para você. Corajosos, exemplos verdadeiros, exemplos valorosos, porque Deus foi
Obrigada, gente. O trabalhar de Deus e o resultado é vitória, 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 vitória. Deus está dando livramento e o resultado é vitória, 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 vitória. Se 32 mil não querem, Deus usa os 300, mas 300 com buzinas, 300 com cântaros, 300 com tochas, 300 com fogo, 300 que obedecem, 300 corajosos, 300 verdadeiros, 300 valorosos. Se 32 mil não querem, Deus usa os 300. Glória a Deus. Vitória, só vitória. Vitória contra as armas do diabo. Vitória contra o sofisma. Vitória contra a opressão. Vitória contra a possessão. Os 3 R's que vai nos levar à vitória. E isso que nós precisamos na nossa vida. Vamos orar em nome de Jesus. Amém? E orar e até a próxima aula. Tá certo? Oremos ao Senhor. Pai, nós louvamos o teu nome. Senhor, guarda nossas vidas. Pai, nós clamamos a Ti, coloca anjos ao nosso redor, nos dá sabedoria. Ó Deus Pai, nessa luta que nós travamos todos os dias, Senhor. Senhor, nos blinda contra as artimanhas do diabo. Guarda as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço que o Senhor tome os alunos nas tuas mãos, que o Senhor abençoe a vida dos alunos. Não permita que o diabo ache brecha. Não permita que o diabo, Senhor, esteja sassaricando contra a vida dos alunos. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, engodando, Senhor, lançando sofisma na mente. Ó Deus Pai, criando, ó Deus Pai, a opressão na vida deles. Ó Deus Pai, não permita que ninguém dê brecha para que haja uma possessão demoníaca. Nós repreendemos em nome de Jesus. E nesta hora nós colocamos nas tuas mãos as famílias dos alunos. Pedimos ao Senhor que nos blinde contra, ó Deus Pai, essa pandemia, Senhor, contra, Senhor, esse vírus. Pai, em nome de Jesus, e que em nome de Jesus que possamos sair mais forte de toda essa situação, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Que haja vitória, só vitória, como os 300 valorosos, só vitória, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, que a mão do Senhor, a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, meus amados alunos. Até a próxima aula, se o Senhor assim permitir. Hoje não passarei nenhum tipo de trabalho para vocês, tá certo? Só assistam a aula, preste atenção. Para a semana a gente vai retornar e aí eu vou trazer mais um trabalhozinho pra gente. Mande o trabalho que eu passei, tá certo? Que Deus assim abençoe. Beijos no coração de cada um de vocês e até para a semana, se Deus assim permitir. Beijos.